Violet é uma banda de rock de formação 100% feminina, composta por 4 integrantes: Camila Doná, vocalista e guitarrista; Andressa Mouche, guitarrista e backing vocal; Ana Júlia Nihil, baixista e backing vocal; Júlia Bates, baterista. Suas performances são marcadas por uma energia contagiante e conexão direta com o público. O repertório faz uma viagem musical pelos anos 60 até 2000, contando com Journey, Metallica, Iron Maiden, Limp Bizkit, Pitty, Raimundos e muito mais. Essa diversidade musical não só destaca a versatilidade da banda, mas também a sua habilidade em adaptar grandes sucessos para seu próprio estilo e interpretação. A presença de uma banda formada apenas por mulheres no cenário do rock é significativa, pois ajuda a promover a representação feminina em um gênero historicamente dominado por homens. Violet não apenas celebra o rock and roll, mas também desafia e redefine os estereótipos de gênero na indústria musical. Além de covers marcantes, a banda está desenvolvendo um projeto autoral, já com reconhecimento significativo. No 22º Festival de Rock de Indaiatuba, festival realizado no interior de São Paulo, a Violet conquistou o primeiro lugar e também levou o prêmio de melhor composição. Ao longo de sua trajetória, a banda já abriu shows e dividiu palco com grandes nomes do rock, como Blitz, Black Pantera e Crypta. Conquistas da banda Violet: se apresentaram no palco principal do maior festival do interior mineiro. Fecharam um ônibus com 46 fãs para assistirem seu show em Minas Gerais. Foram convidadas para tocar no Seize Day, promovido pela Seize Guitars, ao lado de grandes artistas. Mais de 200 shows, entre eles corporativos, festas, festivais, casamentos e pubs. Receberam uma moção de congratulação da Câmara de Vereadores da cidade de Itu. Primeiro EP com lançamento previsto para esse ano. Novidade: música e videoclipe do single Despertar, já disponíveis em todas as plataformas digitais. Fiquem agora com a entrevista do The Warning Brasil com as meninas da banda Violet. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de novo, voltamos ativa, depois de algum tempinho de recesso, voltamos com mais um The Warning Brasil Entrevista. E tô aqui eu, Marcelo, e o pessoal, as meninas da banda Violet, pessoal, para a gente bater papinho hoje. Tudo bem, gente? Tudo certo com vocês? Tudo, prazer ter vocês aqui, Ana, Camila, Ana Júlia, né? Camila, Júlia e Andressa. É isso. Agradecendo a disponibilidade já. Eu sei que vocês estão com a agenda meio cheia esse mês, tem bastante show marcado e conseguiram uma brecha aí na agenda para poder bater um papo com a gente. Legal ter vocês aqui mesmo. Top. Legal. Vamos lá. Queria para começar aí, vocês se apresentassem, para quem não conhece vocês ainda, cada uma de vocês, o que faz na banda, coisa simples, rápido. Meu nome é Camila Doná, eu tenho 27 anos e eu sou a cantora da banda Violet. Beleza. Eu sou a Andressa Marques e eu tenho 30 anos e eu sou a guitarrista da banda. Pode. Vai lá, Júlia. Deixa a Ana por último. Deixa ela por último? Então vou começar.
Eu sou a Julia Batz, tenho 28 anos e sou daqui de Sorocaba, sou baterista da banda Violet. Bom, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 27 anos e sou baixista da banda Violet. Beleza. Isso Banda aí. Violet é do interior de São Paulo, né? Para quem ainda não conhece. É uma banda que já tem um tempo aí. Vocês estão com 3 anos já de estrada, é isso, né? Desde de 22. A gente completou 3 anos em junho. Em junho, E nós somos de Itu e Sorocaba. Eu, a Andressa e a Aninha somos de Itu e a Ju é de Sorocaba. São cidades perto. É exatamente a nossa primeira pergunta. Como é que tudo começou? Como é que vocês formaram a banda? Quem conhecia quem? Então, tudo começou comigo e com a Andressa. A gente se conhece desde quando eu tinha 12 anos, a Andressa tinha 15 anos na época. A gente fazia aula de guitarra na mesma escola de música. Ah, tá. A gente não era muito amiga, mas a gente se conhecia por conta da guitarra. Tinha uma afinidade já, né? Aí passou um tempo, e a gente se encontrou em uma outra banda, que era uma banda baile de pop, não era nem de rock na época. E na época eu tava precisando trabalhar, daí eu falei pra Andressa, vamos montar um acústico? Não tem muito acústico de meninas, então acho que seria bacana se a gente fizesse o acústico. Daí, quando a gente fez um show com essa banda de pop, entrou a pandemia. Então, o primeiro show que a gente fez com essa banda... Terror de todos os músicos, né? Foi a pandemia. Nossa Senhora. Daí parou tudo, né? E a gente começou a fazer alguns shows acústicos quando tudo começou a normalizar, a gente fazia conteúdo pro Instagram e tal. E nos lugares que a gente tocava, colegas músicos falavam que a gente devia montar uma banda só com meninas e tal, mas a gente não conhecia nenhuma menina que tocasse outros instrumentos, tipo baixo e bateria. Nossa, aqui no interior é muito difícil mesmo de achar música, assim. É mais difícil aí. Imagino. A gente achava que a gente não ia conseguir, assim, mas acabou dando certo. Mas foi através de amigos que vocês conheceram ela, né? Eu já conheci a Júlia de 2015, a gente teve uma banda em 2015. Também era só de meninas, mas era assim, bem iniciante, era uma coisa mais pra brincar, assim. Era mais pop rock. Era mais pop rock. E aí, eu já conheci a Júlia, né, assim, ela tava numa outra banda na época, ela conseguiu entrar na Violet quando ela desvinculou dessa outra banda. E a Ana Júlia, a gente encontrou o perfil dela na internet. Muito coincidentemente, ela tinha acabado de voltar a morar em Itu. Então, acho que o universo foi cooperando aí pra gente conseguir montar um projeto bonito. Mas as coisas, quando tem que funcionar, funcionam, né? Tem seu tempo. Sim. Mas... Deu muito certo. Justamente quando a gente estava procurando uma baixista, a Ana Júlia veio para Itu. Não fazia muito tempo, né, Ana? Foi muita coincidência, porque eu tinha acabado de voltar da faculdade, eu fiz química lá na UFSCar, e eu dei uma pausa, assim, da facu, porque eu estava sentindo muita falta de alguma coisa, sabe? E essa uma coisa era voltar a tocar, tudo mais, e eu comecei a fazer aula com professora aqui em Itu, tentar me ingressar, porque quando você muda de cidade, até você pegar o círculo social... É complicado. Se familiarizar com as pessoas e com o ambiente é meio complicado mesmo. Né? Exato. Daí, do nada, eu nunca abro meu Instagram, tinha uma mensagem nas solicitações, assim, Você nunca abre mesmo, né? Até hoje, assim, impossível falar com você por lá. Até hoje. Eu sou muito ruim de Instagram. Daí, foi um milagre divino, eu abri minhas solicitações, tinha uma mensagem da Andressa, assim, viu, você é de Itu? Daí, eu não lembro qual era mais o conteúdo da mensagem, mas era alguma coisa para fazer banda. Daí eu falei, cara, é uma luz divina que veio aqui. Mas você tinha material publicado, seu tocando, alguma coisa que elas viram? Por conta disso, como é que foi o... Tem um vídeo tocando Anitta. Ah, tá. Como que fala mesmo o nome da banda? Jamiroquai. Isso. Eu tava lembrando como pronunciava.
Tinha duas unidades de vídeo no meu perfil e ela me achou. Mas já mostrava que você tocava bem, assim. Falou, nossa, ela toca bem, acho que vai dar bom. A gente achou que não ia conseguir achar musicista, ainda mais um musicista que toca bem, sabe? Então foi tipo. Foi muito Tinha alguns fatores aí que jogavam, né, pra funcionar. Que massa. Massa. E a gente vê na carreira, podemos falar que vocês têm uma carreira já, né? 3 anos de estrada já é uma carreira. Vocês tocam bastante cover, vocês falaram que vocês tocavam antes também, antes da banda, em baile, essas coisas. Quais as influências? Porque todo mundo começa tocando cover e pega as influências, né? Os gostos musicais. E quais são as de vocês? Qual foi a banda que falou, não, vou começar a tocar, que deu aquele estalo em vocês? Como é que é isso? Cada uma, a formação musical, né? Pode responder uma de cada, não tem? Não precisa ser da banda num total. Cada uma, desde o início, o que te levou a tocar o que vocês tocam hoje? Essa aí tem que ser cada uma mesmo, porque cada uma gosta de um negócio diferente. A gente já sabe. Isso é legal, né? A Ana já andou perguntando pra gente que cada uma tem um direcionamento aí diferente. Bora lá, quem? Bom, a Violet resgatou o rock dentro de mim, porque eu ouvia muito rock quando eu era adolescente e, além disso, eu gostava muito de ouvir Screamo também. Uma banda que eu ouvia muito era Black Veil Brides, então é um estilo bem diferente do que as meninas ouvem. Eu gostava muito desse estilo e quando eu entrei para Violet, isso reviveu dentro de mim, assim. Então, a gente uniu os estilos que a gente gosta também. No cover, a gente toca bastante rock clássico, new metal, a gente gosta de um som pesado, então a gente tem isso em comum também, de gostar de um peso na música ali. Boa. Fazer uma mescla, né, de tudo. Tem um colega nosso, lá do Fandom, que eu já falei com a Ana Júlia que a gente tem uma surpresinha para vocês depois do clipe for lançado. Então, essa pessoa vai participar da surpresinha. Ele adorou vocês cantando, a banda do coração dele é Linkin Park. Então, adorou vocês cantando The Empty Machine e disse que ficou muito bom. Ele ficou realmente bem impressionado. Ficou massa mesmo. Linkin Park e The Warning são influências nossas, assim, para as nossas composições. Então, a gente gosta muito dessas bandas e a gente também se inspirou para as composições. Legal. E vai dar uma mistura legal isso, né? Porque é rock, mas são estilos, cada um numa vertente diferente aí, né? Então, você conseguir fica massa, coisa, exatamente. Boa. Tanto que a nossa primeira experiência, assim, da gente se juntar e tentar compor algo, a primeira mesmo, assim, um tempo atrás, foi algo muito, assim, a gente quebrou a cabeça, a gente, assim, estava até desgastante, porque a gente não conseguia fazer uma coisa, assim, que de fato juntasse nós 4, sabe? Eu vi no seu vídeo você falando isso. Então, eu vim do hard rock clássico. Eu comecei a tocar porque o meu pai também é guitarrista, então ele tem costume de ouvir muito rock instrumental, guitarra instrumental. Então, eu venho dessa veia, né, que não tem muito a ver com new metal e tal. Mas, enfim, a minha jornada começou aí, né. Uma influência mais old school já, né, por causa do seu pai também. Sim, então eu ouvia muito Stevie Vai, gosto de Satriani, gosto de Van Halen. Inclusive eu já tive uma outra banda que era bem mais hard rock progressivo. E aí, quando a gente formou esse time, a experiência com as meninas estava sendo muito diferente, né? Então, nem sempre as ideias super hard rock cabiam ali dentro do nosso vocabulário, né? E aos poucos a gente foi se encontrando, assim. Mas a minha veia já vem disso, que é um pouquinho diferente da Júlia, um pouquinho diferente da Ana também. Acho que elas vão falar um pouco das influências delas aí. Top. Nossa. Bom, eu comecei
minha mãe é pianista, então eu sempre cresci vendo ela tocar em eventos e fazendo cerimônia de casamento. Assim. E, por incrível que pareça, o que me chamou a atenção na época foi Roupa Nova. Então, a banda Roupa Nova foi uma grande influência do Serginho Erval, porque para mim era muito diferente ele tocando bateria e cantando. Roupa Nova é uma inspiração, assim, da posição, assim, e as vozes, enfim. Então, Pra quem não sabe, a Júlia canta também, né? Detalhe. Nossa. Legal. arriscando os Nós velhos. já podemos cobrar uma música, então, com a baterista cantando, então é isso? Verdade, hein? Paulino brasileira? E aí eu sempre peguei essa veia da música, né, por causa da minha mãe. Comecei a tocando piano também, por causa dela, mas eu sempre gostei de bateria. Meu irmão tocava bateria, depois ele foi pra guitarra, e eu comecei a fazer aula. Na época eu tinha um pouco de vergonha, porque eu não tinha referências, né, de mulheres tocando. Mas a minha veia também sempre foi mais pro hard rock. Eu ouvindo muito Whitesnake, Toto, uma mistura aí de referências. E embora eu goste muito de metal, eu não toco esse estilo, mas eu gosto bastante de new metal também. Então tem um pouco de tudo aí que leva. Legal. É uma mistura boa. É boa. Fala, bem, tá. Cara, eu tenho influência musical, assim, desde pequenininha. O meu pai tinha uma banda de thrash metal. Uau! Caraca. Daí ele sempre falava para mim e pro meu irmão que quando vocês crescerem, vocês vão montar uma banda com o pai, a Ana Júlia vai tocar guitarra, o Matheus vai tocar baixo. E aí, quando eu fiz uns 10, 12 anos, meu pai comprou a primeira guitarra para mim, e coincidentemente foi na loja do pai da Andressa, no Jardim Instrumentos Musicais. Qual a probabilidade? Uhum. E fui O universo já conspirava a favor fazia tempo, então, né? Não é de hoje essa história. Pois Tava meio que já escrita a coisa, né? Que era para ser assim. Então, Ana, você começou com a guitarra, né? Eu já tinha visto isso num vídeo teu. É um vídeo de piada, né, comigo. Foi. E eu comecei tocando guitarra na igreja. E ao longo do tempo, as minhas maiores influências, assim, foi o rock clássico, assim. Eu era muito fã de Led Zeppelin, muito fã de Aerosmith. Eu fui em 2 shows do Aero, então sou muito fã mesmo. Mas à medida que a gente vai evoluindo, assim, tanto na vida quanto no instrumento, a gente vai consumindo outras coisas, tocando outras coisas. Então, ultimamente, de uns 5 anos para cá, eu ouço muito Jamiroquai, Stevie Wonder, essa parada que é mais, assim, grooveira demais, só bateria. É um negócio que eu adoro. Nossa. Legal. Então, a gente conheceu a banda através da Ana, né? A Ana é membro lá do nosso grupo do The Warning Brasil. Todo mundo gosta, todas 4 gostam de The Warning, né? Pelo que eu vi pela camisa de vocês aí. Então, como é que surgiu a banda na vida de vocês? Foi a Ana que mostrou? Como é que vocês conheceram? A culpada tá aí, ó. Foi a Ana, né? Foi a Ana, ela mandou um vídeo das meninas tocando no VMA, se não me engano, e eu achei muito legal, e a partir daí eu comecei a buscar mais, né, as músicas delas e acompanhar os videoclipes, foi aí a partir daí, mas tudo influência da Ana Júlia. O que vocês gostam individualmente? O que vocês gostam na banda? Individualmente, o que vocês gostam no The Warning? Assim, vocês podem pegar um pouquinho daquilo ali para vocês. Eu gosto muito da atitude das meninas no palco, das músicas, dos riffs das músicas e do peso que elas têm também. Legal. Muito da presença de palco também delas, fora que elas tocam muito, né? A linha de composição delas, enfim. Eu ia falar justamente disso, que às vezes as pessoas não esperam um peso, né? Sei lá, uma banda feminina, as pessoas às vezes esperam algo mais maneirado e tal, e elas já trazem essa
essa atitude, o peso das músicas. Então, isso daí acho que foi o que acendeu uma luzinha na gente. Nossa, a gente tem que seguir meio que nessa direção, assim. Eu acho que elas, meio que pelo visual delas fora de palco, elas meio que pegam as outras pessoas de surpresa. Mas tem muita personalidade. Vão postar. Se vissem essas meninas na rua, não vai falar nada. No Não mínimo, dava nada pra elas. se tocar alguma coisa, toca pop. Ou então toca uma outra coisa, assim, mais no estilo mais, né, leve, brando. Não o que elas fazem, assim. Eu tinha visto das Eu acho meninas, que pega muita gente surpresa nisso. Né? só que eu tinha visto um vídeo delas tocando bem novinhas, Enter Sandman, acho. E depois que eu vi que eram elas, que estavam fazendo autoral, enfim, e fazia anos e anos que eu não via as três. Eu acho que isso aconteceu com muita gente. Todo mundo viu a Enter Sandman, na época não ligou muito, depois que viu ela já mais... Quando eu vi Douradas já, né? as menininhas do... Eu acho que qualquer pessoa que é minimamente online e acompanha, assim, som, rock, já deve ter se deparado com esse vídeo em algum momento da vida, né? Pois é. Não só esse, como outros agora que elas estão estourando, né? Então, Exato, agora tá. Mas o Enter Sandman foi viral, né? Foi, eu acho que o único que viralizou de vez, né? Sim. Foi a porta de entrada, né? Eu lembro que eu tava numa vibe, acho que era final de 2016, eu tava numa vibe meio de olhar crianças tocando. Eu não sei se vocês já viram, tem muitos vídeos de escolas americanas de rock, não sei o que lá, que aparece um monte de criança tocando, e numa dessas surgiu elas ali. Foi assim que apareceu pra mim. Aí eu falei assim, pô, legal, maneiro pra caramba, mas na época eu não liguei muito. Aí depois de um tempo que eu fui ver Dust to Dust, aí o negócio foi implodir a cabeça, né? E depois eu vi que eram as mesmas meninas aí, nossa, acho que isso aconteceu com muita gente. Muita gente foi pego dessa forma, né? Os vídeos delas na internet. Muito bacana que foi que o Metallica convidou elas para regravarem Enter Sandman pro Black Album, né? Black Album, comemorativo. É um reconhecimento, né? Eu acho que é um baita reconhecimento do trabalho delas. Elas estão novas, já com um peso desse, né? E já na época que elas eram pequenininhas também, abrindo para o Guns, abrindo para o Def Leppard, para bandas grandes, né? Então, assim, é uma responsa braba, né? Não é fácil, não. É muito peso nas costas, né? Estávamos falando, né, de bandas femininas. Violet é como The Warning, é uma banda que eles chamam hoje de Family Rock Band, né? São as bandas de mulheres aí que tem crescido cada vez mais, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Acho que tem independente, acho que de sexo, a questão é de ser bom musicista e ter seu espaço e poder mostrar seu trabalho. Eu acho que as mulheres cada vez mais, eu sou apaixonado por mulheres nas bandas, nos vocais, adoro a Tária, né, a Nete, todas essas vocalistas femininas, eu sou meio louco, gosto muito delas. Como é que vocês veem, como é que vocês enxergam essa mudança? Aí no Brasil ainda é um pouco mais devagar, a coisa ainda tem algumas, né, famosas hoje, nós temos a Pitty e algumas outras aí no cenário do rock, que vem abrindo as portas, mas como é que vocês sentem isso? Vocês ainda sentem algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação por causa disso? Como é que tá essa história na real, né? Porque o que a gente ouve falar é o que a gente vê na mídia, né? Mas vocês, como banda, o que vocês acham disso tudo, desse movimento que tá rolando aí? Eu acho que, no geral, as pessoas estão muito receptivas com projetos femininos, com artistas femininas. A gente sempre teve a apreensão de passar por situações muito discriminatórias, muito chatas. Obviamente tem uma situação ou outra que já aconteceu com a gente, mas eu acho que a maior parte das nossas experiências foram pessoas nos acolhendo muito, assim, curtindo nosso som, outras meninas vindo conversar com a gente, querendo começar a tocar, a gente vindo para fazer aula. Que massa. E, assim, em geral, as pessoas vindo se aproximando da gente. Então,
eu vejo que ainda existe uma barreira em alguns lugares, por parte de algumas pessoas, mas eu acho que nós estamos no momento que isso está em ascensão. Eu acho que a galera tem sido muito receptiva. Que bom. Lembrando que esse é um tipo de conversa que a gente nem precisaria estar tendo, né? Porque exatamente. é uma coisa tão óbvia, né? Seria uma coisa tão óbvia que não era nem pauta, mas infelizmente a gente sabe que rola, né? A ideia dessa pergunta é mais porque justamente a gente tem visto com o The Warning isso. Eu acho que as pessoas estão acolhendo mais e eu, inclusive pelo fato de serem meninas e mulheres, eu acho que está talvez trazendo mais admiração nas pessoas hoje em dia. Entendeu? Sim. Coisa que antigamente, vamos dizer, vou citar uma aqui que começou muito nova no rock, que é a Doro, acho que vocês conhecem, a Doro, que era do Warlock. Doro Pitch. Lembra? Sabe quem é, né? É uma cantora alemã, foi uma das pioneiras. Ela sofreu muito preconceito no início. Então, naquela época lá, não existia admiração de que, olha, nossa, que beleza, né? E era uma mulher bonita, que na época os homens, a maioria deles, só olhavam para a beleza da pessoa e não davam valor para o que tinha que dar realmente, né? Exato. Então, eu acho que hoje já está mudando. Ela chegou até a ser cortada de alguns festivais na Europa, no começo, lá no Warlock, por causa disso. Foi um absurdo, né, cara? Ela falar isso numa entrevista é um absurdo mesmo. Às vezes acontece das pessoas desconfiarem um pouco, de olhar pra gente, achar que a gente é muito novinha, e fica, será que elas vão fazer um som legal? Mas depois que a gente toca, a pessoa acaba se surpreendendo e parabeniza. Mas essa desconfiança por parte de quem? Do público ou por parte de contratantes, de lugares para vocês tocarem? Como é que é isso, Camila? Nos dois. Nos dois rola ainda? Sim, já teve contratante que já verbalizou isso, que viu a gente, achou que a gente era muito novinha, a gente tem a aparência de muito novinha, mas que, nossa, se surpreendeu com a nossa apresentação. Uhum. Já teve gente que chegou, nossa, eu vi só a banda de mulher, uma banda só de mulheres, mas, nossa, depois que vocês tocaram, nossa, muito bom, parabéns. Então, de vez em quando acontece algumas situações assim. Mas a gente é sempre bem acolhida pelas pessoas. Que bom. É uma admiração positiva, mas ao mesmo tempo não deveria ser, né? Porque as pessoas fazem já um pré-julgamento. Vai tocar mal, né? Né? Isso é uma merda, né? Mas é aquela coisa. Pelo menos estamos melhorando, eu acho. Com certeza. Eu acho que está num bom caminho também. A Dei e a Cami comentaram que a gente está sendo bem acolhido, e o problema de quem começou isso lá atrás é que não tinha tanta representatividade igual tem hoje em dia, né? Exato. Era um ambiente muito masculino, né? Exato. E hoje em dia, as pessoas vendo que tem banda de mulheres, que tem mulheres tocando, porque antes de qualquer coisa, antes da gente ser uma banda de mulheres, nós somos uma banda. Claro. Somos mulheres que tocam como qualquer outra pessoa. Exato. E fazer música e ponto, não é isso? O mais importante. E pelo fato de terem muitas mulheres hoje em dia se inserindo nesse meio, está tendo uma representatividade muito maior e um acolhimento muito maior também. Então, óbvio que a gente já ouviu alguns comentários desnecessários, igual comentou, mas são coisas muito pontuais. Se a gente for colocar numa escala, a recepção é muito mais positiva do que negativa. Que bom, que legal. Bom, eu acho que, assim, daqui a uns 5 anos vocês vão dominar o estilo. Né? Vai ter muito mais mulher tocando do que... Se não for antes disso, hein, Marcelo? Se não for antes disso, porque tá indo rápido a coisa, né? Sim, tá indo bem rápido. De banda boa aí surgindo. Né? Eu acho que de uns 20 anos para cá cresceu muito, né? Pegou um espaço imenso, assim, eu acho que muito legal. E a mídia tem dado mais espaço também, né? O mais importante é isso, né? Tem tirado um pouco essas bandas do underground, vamos dizer assim, né? E isso é importante também, porque se não tiverem espaço para apresentar o trabalho de vocês, também fica difícil. Né? E teve a fase também de as mulheres só cantarem, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá em todas as posições tem mulher, né? Independente até, por exemplo, a gente viu outro dia aí o Bruce Dickinson tocando no The Town, uma baixista, né?
A baixista. Antigamente era dificílimo você ver isso. Inclusive em produção também, né? De show, eu rodo bastante show por aí, eu vejo muita mulher em produção, de palco, entendeu? Diretora de palco, de cenário, e de som, e de luz, é massa demais isso, é fantástico. Graças a Deus isso aí tá acabando, vai. Daqui a uns anos já não existe mais. Vamos mudar de assunto. Bora lá. Despertar. Tá? Agora que a gente está gravando isso, faltam 8 dias, né? Para estrear a música nas plataformas. Tá, né? Mas alguns dias aí sai outra coisa. Não vou nem me meter a falar nisso, mas como é que quando a gente lançar essa entrevista, já vai estar tudo feito, né? Então a gente quer saber de vocês. O que a gente pode esperar de Despertar? Como é que foi gravado? Composição? Processo? Como é que é isso? Pode falar, Andressa. É que eu falei a última pergunta, mas... Bom, Despertar, ela não é a primeira composição nossa. A Ana já tinha feito uma outra letra, que vai ser a segunda música que a gente vai lançar. Mas Despertar, especificamente, foi uma música que a gente fez para participar de um concurso que teve aqui. É um concurso nacional de rock autoral, que acontece em Piratuba. E todos os anos eles aceitavam composições em inglês, então a gente ia entrar com Eason, né, que é essa música da Ana. Mas naquele ano específico, no edital, eles mudaram a regra e colocaram que tinha que ser uma música em português. E foi uma correria, porque eu acho que o edital ficou poucos dias aberto. Por conta de ano eleitoral, eles tiveram que estreitar todos os prazos para inscrição e tal. Sei que a gente fez Despertar, assim, eu acho que foi dentro de uma semana. A gente pegou da Ana, aí eu escrevi a letra, a gente juntou, criou o instrumental, participamos do festival, e Despertar já trouxe um fruto muito legal pra gente, que foi o prêmio do festival. A gente pegou o primeiro lugar, pegou um prêmio de melhor composição, eram 3 prêmios que tinha. Então a gente pegou 2 dos 3, né? E aí, na hora que a gente assim, viu como estava a situação, a gente ficou, cara, a gente precisa aproveitar o time da coisa. As pessoas já pedem muito pra gente, né? Música autoral, EP e tal, então eu acho que é hora da gente investir nisso. E aí, isso foi em novembro do ano passado. E foi aí que a gente começou a correr atrás de todo o processo, assim, de ir atrás de estúdio, terminar os arranjos e tal. Tá tudo de modo independente ainda? Sim, a gente gravou as músicas em maio. Foi com um produtor independente e tem ficado bem legais os resultados, assim. Mas foi tudo, assim, correria, a gente tem que descobrir como as coisas funcionam, descobrir os contatos, tomar cuidado com outros contatos também, né, porque quando a gente ganhou esse festival, veio muita gente em cima da gente que talvez queria aproveitar de certa forma e não, de fato, trabalhar ali com a gente. Os oportunistas, né, que sempre aparecem. Sim. Então, foi um momento, assim, que a gente teve que pôr pé no chão, ficar bem perto com as coisas, mas eu acredito que a gente fez, assim, as melhores escolhas que a gente podia ali, com as pessoas que a gente trabalhou, com os que a gente teve. Que massa. Mas vocês já tinham essa ideia de se lançar nos autorais antes? Já estavam amadurecendo isso? Ou foi por conta, vamos dizer assim, que o concurso deu o pontapé? Foi o divisor aí? Como é que foi isso? Acho que a Camila e a Ana podem falar agora, porque ela ficava no meu pé, a gente via que ficava, tipo, adiante. Era algo uma resistência aí. Eu e a Ana, a gente já queria muito entrar nesse mundo autoral. A Andressa estava com medo ainda de dar esse passo, mas eu acho que o festival de rock foi o que deu um empurrão na gente, porque a gente já tinha alguns esboços, a gente já estava compondo, mas a gente até assistia outros amigos nossos em outras edições do festival de rock, a gente também tinha muita vontade de participar. Não foi especificamente pro festival
o festival de rock, mas a gente já tinha essa vontade de compor, e o festival foi o que deu o pontapé, assim, O clique pra virar um negócio. vai. Na hora que a gente viu nossos amigos chorando com o resultado, a gente ficou, meu Deus, o pessoal tá animado com a gente. Mas isso é Verdade. fantástico. É um incentivo e um crédito pro trabalho de vocês, né? É. Logo no primeiro já ganharem 2 premiações, as 3 disponíveis, pô, isso é fantástico. A gente tem um público bem engajado e a gente é super feliz de ter o apoio das pessoas e ver que eles gostam do nosso som e que torcem pela gente. Tinha um monte de gente lá no dia do festival de rock gritando Violet, Legal. a música foi bem legal. Legal. É consequência de um trabalho bem feito, né? Na verdade, é isso aí, entendeu? Por causa A gente disso. lá no grupo, a gente está tentando colocar vocês assim no caminho do pessoal todo de lá. Legal. Não, a gente toca qualquer coisa, o Má vai lá no grupo, consegue a banda Violet. Muito Não, já recebemos bastante elogios de vocês já. Mas Então, é muito isso que a Cami falou, assim, a respeito do autoral, porque o sentimento que eu tinha tocando com a Violet, eu gostava muito de tocar cover e tal, mas eu sinto que o autoral, ele é a sua marca no mundo, sabe? É o seu registro de que você passa musicalmente por ali. Porque o que a gente fez tocando cover é muito digno, muitas pessoas sobrevivem fazendo a mesma coisa, mas Começam assim também, né, Ana? Muita gente começa. A maioria das bandas começa no cover, né? É natural, esse é um caminho, né? Mas o que a gente faz, teoricamente, é interpretar coisas que as pessoas já criaram. sim, Então, a gente está aqui no mundo para criar também, para deixar a nossa marca. Então, eu tinha muito esse sentimento, cara, eu tenho que deixar alguma coisa para o mundo, sabe? Deixar algo que as pessoas se assemelhem, que se identifiquem, que se sintam acolhidas. O cultural veio muito, assim, para uma realização de vida mesmo. chega uma hora que aquilo só não basta, né? Exato. E o festival foi ali a virada de chave da banda, porque deu super certo. E a gente, igual a Dê comentou que a gente foi muitas pessoas atrás do gente e tudo mais, porque o festival oferecia um prêmio em dinheiro. E foi justamente com esse prêmio que a gente produziu as músicas, produziu clipe de estúdio. Então, investiram a grana no trabalho de vocês, né? exato. Foi Então, tudo. foi tudo. Ainda bem que a gente conseguiu esse festival, inclusive. Vai girar, vai dar difícil, retorno, né? é muito difícil você começar, sabe? É tudo muito caro, é tudo muito difícil você ser um artista independente ali no começo. Então, a gente viu a oportunidade, abraçou, falou, agora a gente vai fazer o negócio acontecer. Viver de música não é fácil, ainda mais independente no começo. E no Brasil, ainda fazer rock, não sei o que, é difícil, né? É difícil. Eu lembro que o André Matos sempre falava, ele falava que fazer rock and roll no país do samba é uma das coisas mais difíceis que tem. E é verdade, é complicado mesmo. As pessoas não... Existe um nicho de mercado do rock, claro que sim, mas a grande mídia isso não valoriza, né? Não dá o espaço, não dá o valor necessário que é preciso. Né? Mas pronto. Tem muitas bandas de metal aqui. Por exemplo, a Cripta toca muito na Europa, assim, porque o mercado brasileiro não consome tanto. Exato. Muitas bandas começaram assim, né? Angra era mais famoso no Japão do que aqui. Estourou primeiro no Japão para depois estourar no Brasil, né? Lançado, tanto que o Angels Cry foi lançado primeiro no Japão, né? Sim, Sepultura é muito mais famoso lá do que aqui. No Japão. Sepultura é muito mais famoso lá do que aqui, no exterior. Sepultura aqui, os caras são venerados. Sepultura, o Max, o pessoal, eles são... Aliás, não estava no script da nossa entrevista, não, mas é uma boa perguntar. Vocês só vão cantar em português ou vão passar para o inglês também? A Júlia vai responder se ela não responder. Então, ela é a próxima a cantar, né? A próxima música é ela quem vai gravar, não é isso? a versão Paulina.
A gente tem a composição que é Despertar, né, que vai ser lançada, mas as outras acabaram indo para uma linha de composição em inglês, mas foi naturalmente, não foi algo que a gente pensou, vamos escrever em inglês, aí porque surgiu a composição em inglês, tanto que para elas acaba sendo mais fácil compor em inglês, e para mim, eu estou escrevendo uma música também, só que está em português, então a gente estamos Também vendo... outra coisa. Parece que em inglês a coisa é mais fácil, né? O rock no inglês isso flui um pouco mais fácil. Eu não sei qual é que o que acontece nesse caminho, mas parece que a coisa sai mais fácil, né? Mas sabe que até nisso o The Warning deu uma luz pra gente, assim, a gente sentiu que não precisava se limitar 100% a nenhum dos lados, sabe? Exato. Eu tenho uma preferência por inglês, a Camila tem uma preferência por português, a gente é tudo meio dividido, assim. E aí, quando a gente percebeu que a gente pode também ter coisas ali da nossa nacionalidade e funciona, né, vendo exatamente o exemplo das meninas, isso deu uma paz no nosso coração. Assim, tipo, sai em inglês? Fica em inglês, sai em português, fica em português. Podemos fazer um ou outro, né? Eu tinha justamente pensado nisso de vocês também. Fazerem coisas em inglês, mas manter algumas coisas em português. Sem perder a essência brasileira também. Exato, Massa. A As meninas brasilidade. têm outras composições, né? Também. A nacionalidade delas. Sim. Não, eu acho importante valorizar isso também. Eu acho bem bacana. E é legal que vocês têm isso dentro da banda, né? Vocês têm essas... E ninguém vai chamar vocês de diferentes malinchista, visões, né? Chamado o quê, Marcelo? Ninguém vai chamar elas de malinchista. Né? Pois é. Massa. Falando em The Warning, né? Pronto, comentamos aqui. Eu vou fazer uma pergunta meio... A gente costuma brincar com essa pergunta com o pessoal que a gente tem para bater papo aqui. É um pouco ingrata, mas vamos lá. As meninas têm 4 discos, né, de estúdio lançados, um EP e agora o disco ao vivo, né? Vocês têm alguma preferência de disco e música delas? Como é que é isso, né? É difícil. Eu não conseguiria responder assim. Disco eu até tenho o meu preferido, mas música preferida, cada dia eu acordo com uma na cabeça, então fica um pouco difícil de falar. O disco eu tenho o meu, que tá no meu pedestal ali no meu topo, mas música é difícil mesmo. Como é que é isso para vocês? Olha, disco, o meu favorito é Keep Me Fit, mas a música que eu mais gosto é Evolve, que eu até cheguei a gravar um cover dessa música. Legal. Gosto muito de Evolve. A paulada, né? A sonzeira, né? Comprometam-se. Quem mais? Eu já estou no... Acho que tá dando... Eu curto muito Six Feet Deep. Acho que eu elegeria essa pra mim no momento. E eu fico com Keep Me Fit também. Top. Legal. O meu álbum é igual da Camis. Keep Me Fit. Eu até esqueci o nome, Keep Me Fit. E How You Call a Dream é a que me marcou bastante. Inclusive, acho que foi a que a gente mais ouviu A gente tem uma playlist chamada Violet na Estrada, que a gente sempre coloca as nossas músicas. Agora tem como fazer uma jam no carro, mas sempre tá essa música e outras do The Warning, né? Sim. Mas essa foi a que mais marcou, principalmente do Shine ali, da Paulina, que a Ana fez junto comigo, assim, pra gente air drums. Então acho que essa pra mim é minha preferida. Mas eu também ouço muitas outras delas, né? Então... Pois, é um disco que não dá pra pular uma música, né? Você tem que escutar o disco todo. Você tem uma preferência, mas corre o disco todo, não tem jeito. Ana. Cara, eu não... A Ana não quer se comprometer, ela tá querendo se responder pra não responder. Eu acho que eu consigo responder uma de cada álbum, pode ser? Pode. Fantástico. Eu acho que do 21 eu gosto muito de... cara... When I'm Alone é muito boa. É muito bonito quando a Dani faz aquela versão lá na Cidade do México. Black Holes, esse álbum é muito bom também. Mas do Queen of the Murder Scene, como qualquer baixista que se preze,
É Dust to Dust. Dust to Dust. Nem poderia ser diferente. Não tem como, cara. Do Error, eu acho que... Cara, com certeza Martírio. Porque a primeira vez que eu ouvi aquela música e vi o clipe, eu fechei assim na hora. Eu falei, meu Deus, não tô pronta pra isso. Aí a segunda vez que eu assisti, eu desabei de chorar. Essa O clipe é fantástico, né? É lindo o clipe. A fotografia do clipe é fantástica, a coisa mais linda que tem. Cara, é muito bonito e a letra é muito forte. E esse vídeo, assim, eu abro pra chorar com essa música. A gente costuma brincar dentro do fandom que Martírio é o novo hino do México, né? Deviam substituir, usar como novo hino do México. Os mexicanos mesmo falam isso. Falam isso, porque é fantástico, é absurdo aquela música, linda demais. É muito linda mesmo. É. E do novo álbum, Sharks, né? Eu sou muito fã de Sharks. Foi de Sharks. Não podia deixar de ser, né? Acho que vamos a Ana ficou famosa, né? Com aquele vídeo chorando e o vídeo do tubarão. O tubarão, fantasiado. A Dani apontando para ela foi o máximo. Cara, aquela figurinha, a galera vai usando assim e tal. Engraçado que teve uma vez que o Sasha fez uma live, eu acho que foi na Espanha, se eu não me engano. Tava transmitindo ao vivo esse ano. Uhum. Esse ano teve Espanha, teve Londres, teve algum show, não lembro qual foi. Teve um que foi na Espanha, que você fez uma transmissão ao vivo. Daí o pessoal começou a mandar um monte da minha figurinha chorando, assim. Daí eu falei, cara... Foi no show de Madrid desse ano, no começo do ano. Massa. Legal. Bom, vamos lá. Voltando aos covers por um motivo. Vocês, como The Warning, também começou com covers, né? No início, como quase toda banda faz, né? Mas uma coisa que eu costumo dizer no fandom, que The Warning ainda por cima é mal educado, porque ele costuma melhorar a música dos outros, né? E eu vejo que, pelo menos, os clipes que eu vejo de vocês, os vídeos que eu vejo de vocês realmente também tocam muito bem os covers, tá? Então, eu sei que vocês têm aí um projeto para frente, aí, gravar a música de vocês e tudo mais. É louvável, acho que vocês têm mesmo que botar para fora aquilo de vocês, as composições de vocês. Mas existe, assim, algum projeto de um dia, lá no futuro, voltar ao passado e fazer um álbum de covers? Não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Dá pra anotadinho na nossa lista para fazer. Porque eu acho a variedade de vocês muito legal. Consegue dar uma roupagem diferente à música, né? Uma roupagem nova à música. A gente vê elas tocando Linkin Park, vê tocando Queen, vê tocando Led Zeppelin, entendeu? Tem muita coisa variada. Já vi coisas assim mais voltadas para o pop também, que vocês cantam. Então eu acho que valia a pena uma pensada nisso no futuro. A gente já pensou em fazer um EP acústico de músicas nossas. Seria mais pra frente, porque teria que lançar tudo, e aí tem algumas chaves que a gente já cogitou fazer um EP só de versões acústicas. Mas é bem bacana também a ideia de fazer, de repente, um EP de versões, né, de artistas que a gente admira. A gente nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que é algo que conversa ali, né, com as nossas realidades, né, que a gente veio do cover, a gente... É a história de vocês, né, conta a história de vocês, né. Exatamente. Aquelas músicas que a gente já tocou 35 mil vezes, que nunca saiu do repertório. Exatamente, é isso que eu ia falar agora, vocês já estão chegando o quê, 200 shows, né, mais ou menos, né, quem é que contabiliza isso? Ninguém? A gente tem uma planilha que a gente marca os shows, depois eu preciso ver mais ou menos. Eu acho que no ano passado deu 200, se não me engano, né, Cami? Já deve estar... Sim, acho que tem bem mais já de 200 shows. Legal. Bem mais. Então, foi como eu posso dizer, foi uma época da vida de vocês como banda que foi relativamente maior do que a de The Warning. Eu acho que tem mais significativo para vocês do que para The Warning, entendeu? Então eu acho que vale a pena vocês investirem nisso no futuro. Uhum. Assim,
Claro que no início vocês vão querer fazer as coisas de vocês, óbvio, mas como é muito bem feito, eu acho que os fãs de vocês vão gostar bastante disso. E o legal da gente também ter começado com cover é que foi a partir disso que a gente começou a conquistar o público, né? Exatamente. Que acompanha a gente, gosta da gente. Então foi a partir daí que tudo começou. Exatamente. Por onde é que vocês foram criando a fanbase de vocês, né? Por causa desses coisas todos. Top, fantástico. Em relação ao show, The Warning tocou em março aí no Brasil. Quem teve? Foi a Ana teve? Todas vocês foram ao show? Estiveram? Nós três. Mas as meninas foram lá me representando. Foram representando. Eu e a Ju e um amigo nosso, Léo, fomos com a mesma camiseta. Todos É uniformizados. por isso que eu não tenho essa camiseta, gente. E não arrumaram nenhuma pra você, Andressa? Nem mandaram uma pra você? Eu vou ter que roubar de alguma delas. Pronto. E agora elas voltam ano que vem, né? Vão tocar no Lollapalooza. Fizeram um anúncio aí. Adorado por uns e odiado por outros, né? Por causa da questão do festival, que, pronto, temos nossas opiniões. Lollapalooza, eu acho que é complicado. A gente sabe que é um sonho da Paulina e delas de tocarem no Lolla. A Paulina sempre falou isso. Mas acredito que vai ser mais um show para elas ganharem mais visibilidade e conseguir um público diferente, né? Porque elas estão nessa fase de reciclar o público delas, né? Porque elas têm uma fanbase antiga já e precisa ser renovada, né? Porque as meninas têm pelo menos 30 anos de estrada pela frente ainda aí. Então é importante esse tipo de festival para esse... Elas têm que ter preocupação que a fanbase delas, a idade é muito avançada, né? Pois é, por isso que eu digo. Esse tipo de festival é justamente que é mais novo, mas mesmo assim o pessoal já passando dos 40. Daqui a 20 anos a fanbase morreu. Então, e elas daqui a 20 anos elas estão a pleno pulmão ainda, né? Porque elas ainda vão estar com toda a força aí. Então, para isso vai ser bom. Eu acho também, que para essa afinidade vai valer muito a pena. E aí eu estava vendo, inclusive hoje eu estava vendo no Instagram de vocês comentando que seria um sonho abrir um dia, tocar no Rock in Rio, tocar num grande festival. Já passou pela cabeça de vocês, talvez um dia tocarem, abrirem um show delas, alguma coisa assim? Ou num Lolla, ou num show solo, alguma situação dessas? Como é que seria isso? Isso passa todos os dias na cabeça da Ana Júlia. Passa todo dia na cabeça, quase. Isso é absurdo, porque a gente gravou aqueles vídeos, show dos sonhos, qual é o seu show dos sonhos? Gravamos semana passada. E cada uma respondeu, esse é o meu show do sonho. E o meu show dos sonhos, óbvio, que é abrir pro The Warning. Só que ainda não é postado. E ele vai ser postado no final de semana. Então... Eu vi acho que o da Camila e eu vi o da Andressa, que acho que saiu hoje. Foi também. Se eu vi hoje, mas me apareceu hoje na minha timeline. Eu acho que o meu vai ser o último, mas eu falei isso semana passada. Até mandei pro Gil, mandei pro Mar, falei, cara, surreal isso. Eu vi um pedacinho que você fala. Fantástico. Seria um sonho. E eu acho que ela recebeu até uma curtida lá, né? O que a gente pode até dizer para vocês é que isso eu já falei para o Sacha, já falei para vários outros, pode ser uma ideia minha, mas eu acho que todo mundo aprova. A gente vai fazer muito barulho para eles acharem isso de vocês, tá? Uma vez que eles venham para cá fazer um solo, a gente já vai começar a perturbar a ideia do Rude, seja lá mais quem for já lá. Perturbamos, né? Para vocês, a Cissa Moreira também é outra que apoia bastante. Vocês vão ter o nosso aval. A gente pergunta se vai adiantar, né? Mas a vantagem do The Warning que a gente vê, pelo menos nos shows solos dela, ela sempre pega uma banda local para fazer a abertura dos shows dela, né? Isso, exatamente. Pelo menos em todos os shows dela, que não foram, por exemplo, Mad Cool, aí era festival, era outro, mas todos os shows solos dela sempre tem uma banda local que elas pegam para fazer a abertura, né? E eu acho isso fantástico, porque para o pessoal da cidade, Elas são humildes realizando sonhos. Pois eu acho que é dar o espaço, né? É dar oportunidade, como um dia foi dado a elas,
E eu acho que elas têm essa consciência de dar o espaço para as outras bandas também. Né? Eu acho que elas já estão fazendo isso por aí. Você vê aquela banda Holy Wars que andou abrindo para elas lá, aquela banda era praticamente desconhecida de todo mundo. Não, fazem todos, Marcelo. No show de Madrid abriu aquela Megara também, que é uma banda madrilenha, que é de Madrid, praticamente ninguém conhece fora dali. Entendeu? Ano passado o Conquer Divide também, na turnê com elas. Mas o Holy Wars agora está sendo chamado para tudo que é festival por aí, né? Dá visibilidade, né? Claro, com certeza. Mas sempre elas pegam bandas locais para abrir, isso eu acho bem legal. No caso do Conquer Divide do Holy Wars, foi a turnê toda, né? A perna da turnê inteirinha, elas fizeram juntos. Mas esse ano, por exemplo, nos 4 primeiros shows do ano, que foi Madrid, Paris, Londres e Alemanha, cada show era uma banda diferente e era uma banda da cidade local, entendeu? Sim. E no Luxemburgo depois também foi a mesma coisa. Então, sim, é assim, é uma pergunta que não é tão distante, tão absurda assim, porque rola, né? Porque rola delas fazerem isso. E a gente aqui vai perturbar. Vocês imaginam algum lugar delas tocando em São Paulo? Porque eu acho que elas encheriam a áudio, por exemplo, assim. Eu acho que lotaria fácil se elas fechassem um show lá. Eu acho que fácil também. Eu acho que fácil. Pelo menos uma noite na áudio elas enchem. Aqui elas já enchem lugar para 10 mil pessoas, né? Nós tocaram no Palácio Vista Alegre em Madrid esse ano. Tinham quase 11 mil pessoas dentro do show delas. Eu acho que aqui não dá isso não, Sasha. Não, 11 mil aqui não dá. Aí, no caso, não rola ainda. Mas uma casa menor aí para 2 mil pessoas... 2 mil, 3 mil pessoas no máximo, acho que rola. Eu acho que rola também. Eu acho que... O Lola vai ser uma visibilidade para elas aqui no Brasil muito boa. Sim, muito. Vai ter uma vitrine imensa. Porque aí dá tempo da gente preparar todo o nosso show autoral para quando elas vierem pro solo, aí a gente já tem tudo pronto, sabe? Mas eu tô vendo muito meme da galera falando, The Warning versus 30 pessoas pedindo show solo no Brasil. Galera, tem bastante banda. Ainda bem, né, que nós temos bastante bandas que poderiam estar fazendo isso daí. Mas eu acho que a ideia existe e é concreta mesmo. Acho que pode rolar um dia. Acho bem interessante mesmo. Pelo espaço, né? Vou torcer muito por você. E perturbar muito a cabeça dos outros. Mas, que a gente já perturba? Se dane. Pois. E ele que veja isso aqui depois. Exato, não. Mas vai para ele, né? Vai para a mão dele. Isso é certo. Massa. Bom, vamos lá. Para fechar as perguntas, queria saber de vocês. O que a gente pode esperar do futuro da Violet? Assim, um futuro mais próximo. Eu já sei mais ou menos assim da cabeça das ideias da que a Ana Júlia me passou, mas eu queria que você contasse aí para o pessoal de fora, para os fãs de vocês, o que eles esperam, o que eles podem esperar. O que pode ser contado também, claro. Quem vai falar? Fala aí, gente. Quem eu? Vai, Ju. Abre um pouco. Nós estamos com bastante ideias aí. Nós vamos lançar músicas, né? Um EP. Mas a gente não vai parar por aí. Nós temos já outras composições aí na fila que nós vamos trabalhar também. E aí nossa ideia também é sempre dar essa movimentação pro autoral e a gente quer gravar os videoclipes, né? De cada... A ideia, pelo menos, é cada música nova que lançar, a gente tem que ter os vídeos da promoção deles. Então, a gente está bem esperançosa aí para que as coisas corram bem. Apesar da correria toda, assim, a gente está fluindo bastante, né, dentro do nosso grupo. Então, a gente vai movimentar sempre aí as nossas redes sociais e a gente espera que as pessoas gostem também e a gente acha que vai dar bom. Fantástico. Por enquanto a gente tem um EP pronto, mas a gente está se organizando para de repente fechar com um álbum, né? A gente vai ver se a gente torna isso real até Tem bastante músicas já prontas? Como é que é isso, o processo de composição de vocês? A gente tem 5 músicas gravadas já. 5 já gravadas. Top.
É mesmo? E a gente tá com 5 músicas, tem 3 clipes já prontos. E muitas letras e arranjos serão as próximas músicas que a gente também vai gravar. Então, dependendo do momento que elas ficarem prontas, a gente tem que pensar como um álbum, não como um EP. Mas vamos ver aí como vai ser esse futuro. Top, massa. Já junto e já solta um álbum direto, né? Vai fazer mais ou menos como o Giovanni fez com Mayday, que depois virou Arrow, né? Pode ser assim. Mais ou menos nesse estilo. Isso, Sozinha e depois juntou no álbum. Grava uma quantidade, sai um EPzinho e depois ele pode inserir essas músicas junto com outras, né? exato. Igual eles fizeram com Error, com Keep Feed, vai lançando singles e depois entra tudo dentro do álbum, né? Eu acho que isso é uma tendência, né? Agora quase todo mundo faz assim. Exato. E o legal é que a gente gravou todos os bastidores de tudo que a gente tá fazendo. Então vai ter muito episódio aí no canal do YouTube de esquema de vlog. Então, isso foi uma coisa nova pra gente também, porque as pessoas gostam de acompanhar, né? Então a gente se divertiu muito, apesar de ser o nosso trabalho. Isso que faz a diferença. Quando junta nós 4 é só risada. KKK atrás de KKK. Blog é porque mostra o nosso dia a dia, né? Porque o trabalho, as músicas, os videoclipes são um negócio mais profissional ali, mas no dia a dia a gente é super kkk, piadas, é um negócio mais descontraído. Sim. O videoclipe é o produto final, né? É o que as pessoas veem, é o pronto ali a coisa, né? E é legal que o pessoal vai poder ver um pouco da nossa personalidade nos vídeos, né? Sim, isso é importante. A maioria vê o que tá ali no feed, mas não vê muitos bastidores, como é a gente na estrada, enfim, isso tá bem legal, assim. TW faz muito isso e sempre deu certo, né? É um tipo de promoção também, né, da banda, de mostrar a banda. Eu acho que a internet, hoje em dia, a ferramenta de internet que as bandas, em geral, né, hoje tem, é fantástico, né, cara? Porque você consegue uma exposição, assim, uma coisa muito rápida. Antigamente, né, na nossa época, Marcelo, saía uma banda com um disco, você tinha que esperar, vinha a revista da banda lá de fora com 2, 3 fotos, e aí você ia para as lojas de música, que tinham poucas, né? São Paulo tinha algumas na galeria, tinha o Woodstock Discos, ali no Anhangabaú, para tentar garimpar, achar os discos e procurar, não sei, mas você não tinha informação, né? Não tinha nada. Hoje as bandas fazem um negócio aqui, daqui 10 minutos está na rede, está todo mundo vendo, acompanhando. Isso quando não é o vídeo direto já, né? Eu ficava gastando mesada com revista importada, porque não tinha nada que pudesse... Aqui não tinha nada. Tinha que esperar chegar de fora, eu normalmente lançava lá, chegava aqui depois de 4, 5 meses. E aí a gente ia pra fila para comprar. Você está sendo bonzinho, né? Tem até mais que isso. Lá fora em 81, 82, saiu aqui em 84. Pois é. Então, hoje em dia, acho importante as bandas usarem essa ferramenta, usar a internet para o benefício próprio, né? Acho que é super válido isso aí. E é bom conhecer o temperamento das pessoas, o lado humano dos artistas, né? Acho bem legal isso. Sim, as meninas faziam muito, né? As meninas do The Warning faziam muito vlog. Hoje em dia, mas é menos frequente, assim. Hoje elas não tem nem mais tempo para isso, né? The Warning já virou banda grande, né? Não tem jeito, elas estão cada vez maiores e esse tipo de contato mais próximo, assim, tende a ficar cada vez menor, né? Eu acho que... Mas eu acho muito importante fazer isso no início. Os melhores memes são dos podcasts antigos, é muito engraçado. Exato. Na época da pandemia, quando elas soltavam um monte de vídeos e faziam as lives e aquelas coisas todas. É um conselho que eu dou para vocês, se é que eu posso dar. Invistam no trazer o fã para perto de vocês. Claro que não da maneira, vamos dizer, doentia que sempre existe, né? Tem aquele fã meio stalker, que chamam muito hoje em dia, né? Mas aquele fã que gosta mesmo, que procura saber, que quer saber como vocês são, esse negócio todo, procura dar valor para isso e acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho também. Eu acho que o caminho é esse também. É isso, meninas.
Maravilha, então. Eu acho que nossas perguntas foram. Queria pedir para cada uma de vocês dar as considerações finais, se vocês puderem falar um pouco da agenda de vocês, o que tem para acontecer aí, para o pessoal estar informado, o que acompanha. Se vocês puderem dar esse... Fica a critério de vocês. Se quiser convidar para show, falar o que vocês quiserem. Lembrando que esse vídeo vai ao ar depois do lançamento da música, né? Então, é depois do dia 19 em diante que a gente A lança gente isso. tem um show bacana. Pode falar do clipe, porque vai pro ar depois também. Pois já vai estar Beleza. explícito isso, já. Eu não Exato. falei nada ainda porque eu não quero atropelar aí o trabalho de vocês, mas já estamos sabendo que o clipe vai sair. A respeito de shows, a gente vai tocar na Galeria do Rock alguns dias, eu preciso pegar aqui, mas vai ser um show bacana. Um deles, inclusive, a gente vai abrir para uma guitarrista, que é a Isa. A gente estava falando, né, da presença feminina no meio da música e tal. A Isa, ela é bem conhecida no mundo guitarrista, então a gente vai abrir para ela também. E aí todos os lançamentos também que estão aí para acontecer, dentro da Camila que complementar aí a respeito Perfeito. do clipe. Isso aí. Mas depois- A gente vai colocar na descrição do vídeo tudo que vocês passaram no release, tá? Pois é, eu ia falar isso, colocar as datas de show, de lançamentos e toda a informação para o pessoal poder Sim. acompanhar também. As redes sociais de vocês e tudo mais. Qualquer outra coisa que vocês queiram inserir lá, vocês mandam pra gente, que a gente coloca na descrição. Tá? Perfeito. É isso. Massa. Maravilha. Foi muito legal conversar com vocês aí. Foi A muito gente tá massa. torcendo. Obrigada, gente. De nada. Obrigada A gente por todo o torcendo apoio. muito por vocês. Espero que a entrevista ajude vocês, tá? A gente faz o que a gente consegue, mas a gente tem o fandom, né? Então, a gente é meio limitado, a gente passa muito para quem gosta de The Warning, mas eu acho que tem que expandir isso aí e vamos para frente. Eu acho que boa música sempre tem que ser falada, né? claro. Tem que ser divulgada, independente de que banda que seja. Acho que a boa música tem que estar sempre em alta, né? É isso. Obrigado, meninas, pela entrevista, pelo papo. Obrigada, Boa Sasha. sorte Obrigada, no Marcelo. Valeu, lançamento The Warning das- Brasil. Nada. Obrigado. Boa sorte no lançamento das músicas, dos clipes. A gente já está na torcida, já temos certeza que vai estourar isso daí. E no que a gente puder ajudar no compartilhamento disso, na divulgação, vocês sabem que vocês podem contar conosco tranquilamente. Nós estamos aí para isso, tá bem? Muito obrigada. Pessoal, valeu demais. Valeu Maravilha. pelo papo, Sasha. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Até Obrigado, uma valeu próxima. mesmo. Valeu, obrigadão. Até logo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.